Bem-vindos, queridos torcedores apaixonados. Hoje... Então são 81 milhões de fã em Crefisa, mais 32 milhões da Puma, são 113 milhões de reais que vale a camisa do Palmeiras hoje. A do Corinthians, somando todas as marcas que aparecem na camiseta do Corinthians, incluindo a Nike, dá 123 milhões de reais. O Flamengo, somando todos os patrocinadores que eu listei aqui ontem, cadê a lista? Cadê a lista dos patrocinadores do Flamengo? BRB, Sil, Mercado Livre, Pixbet, Adidas, Assistcard e TIM, tudo isso somado bate 150 milhões de reais. Então, Flamengo 150, Corinthians 123, Palmeiras 113. Não tem contrato para ver, porque os contratos têm cláusula de confidencialidade. Mas é pegar o balanço do Flamengo desse ano, pegar o balanço do Palmeiras desse ano e esperar o balanço do Corinthians do ano que vem. O Corinthians projeta 955 milhões de reais contra 850 do Palmeiras. O Corinthians projeta mostrar em balanço que vai ter a segunda maior receita do Brasil sem ganhar títulos nesse ano, abaixo apenas do Flamengo. E esses 123 milhões de uniforme, PVC, é considerando o ano que vem ou isso já em vigência a partir de agora? Não, já agora. Por isso que vai bater esse 955 também. Na revisão, o Corinthians ainda tem uma expectativa mínima, de pela primeira vez na história chegar a R$1 bilhão de receita. Mas isso só vai acontecer se vender um jogador. E é muito difícil vender jogador em outubro, novembro e dezembro. Que não é a janela, principalmente a mais forte do mercado de transferências. Lá para eles, a de verão europeu, que para a gente é no meio do ano, entre julho e agosto. Números interessantes. Só para amarrar, você falou mais uma vez, acho importante esse número, PVC. Flamengo, Corinthians e Palmeiras, é isso na projeção? Na projeção, sim. O Palmeiras era a segunda receita. Confirmada esta projeção do Corinthians, com base no relatório da consultoria Falcone, o Corinthians baterá 955 milhões de reais de receita. Isso tem que se apresentar no balanço do ano que vem. Não tem contrato para ver e não é de ouvir falar. É uma projeção de uma consultoria para que esteja no balanço do Corinthians no ano que vem. Se a Leila Pereira quiser esperar, não tem problema nenhum. A gente vai aguardar para ver depois nos balanços quando isso sair de fato, mas a informação importante que o PVC traz de uma consultoria que é um trabalho sério, né? As pessoas fazem um levantamento e buscam tentar fazer projeções de cenários em cima do que tem hoje e do que pode chegar na sequência no caixa. A gente já fica de olho nessa situação, mas informação importante já na esteira da forte entrevista da Leila Pereira, que repercutiu demais. Agora, abordando mais o lado palmeirense dessas repercussões, a gente já trouxe ontem o ex-presidente, o Luiz Gonzaga Beluso, o Danilo Lavieri, nosso companheiro que esteve conosco ontem aqui no De Primeira, trouxe uma coluna agora há pouco, publicada hoje, agora há pouco, 11h30, sobre conselheiros que se sentiram retalhados pela presidente do Palmeiras e avisaram, não nos curvaremos. Os 26 conselheiros que foram retalhados pela presidente Leila Pereira com essa perda de ingressos para os jogos contra o Boca Juniors e o Goiás no Allianz Parque se manifestaram depois da entrevista da presidente. Nesse documento obtido pela coluna do querido Danilo Lavieri, fizeram críticas e responderam algumas das frases e falas da presidente do Palmeiras. Abre aspas. Não nos curvaremos aos caprichos, vontades, ameaças e ofensas daquela que tem o dever de prestar contas. Fecha aspas. Eles formam um grupo que enviou questionamentos ao Conselho e ao COF, que é o responsável pela fiscalização das contas do Palmeiras, por conta do conflito de interesse do avião comprado pela dirigente para uso da delegação palmeirense. Está repercutindo, né, PVC, no bastidor? Eu estou com o documento aqui, os 26 conselheiros, eu até citei ontem 16, são 26 que assinam o manifesto, Adriano Tadeu, Livane Reale, Emerson da Rosa, Felipe Jocondo Cristóvão, Francisco Vituso Neto, Genaro Marino Neto, Gerson Clemente Guarino, Guilherme Gomes Pereira, Guilherme Romero, João Carlos Minello, José Antônio Aparecido Júnior, José Carlos Tomazelli, José Corsini Filho, Juan Manuel Berrospi Carreno, Luiz Henrique Monteiro Fronte Rota, Luciana Santilli, Luiz Fernando Marrei Moncal, Luiz Roberto Kassab Mouzinho, Marcos Antônio Gama, Maurício Pegoraro, Maurício Vituso, Pedro José Vilar Godoy Horta, Ricardo Alberto Galassi, Ricardo Spinelli Pope, Valdomiro Otero Sordiri Filho, Vitor Fruges e Vinícius Feres Zucca.
São os 26 conselheiros listados nesse... E são os 26 que fizeram o abaixo-assinado solicitando que a presidente fosse ao Conselho Deliberativo para responder perguntas sobre os contratos de patrocínio e as relações com empresas de qualquer membro da diretoria que preste serviço, que tenha parceria com o Palmeiras. Que é o papel, o que eles estão dizendo no manifesto é que o papel do conselheiro é fazer isso. O papel do conselheiro é aconselhar, ou é ser o legislativo do clube. E eu vou voltar ao que eu falei ontem no começo da coletiva da Leila Pereira. Ela disse: vim aqui para poder responder a vocês, jornalistas, pois os conselheiros pediram exatamente isso e ela não quis fazer isso no Conselho Deliberativo, que é o órgão legislativo do clube. Então tem aqui um equívoco. Isso criou um manifesto e criou uma unidade na oposição. Na última eleição, na sucessão do Maurício Gagliotti para a eleição da Leila, a oposição do Palmeiras decidiu não lançar candidato. O argumento para não lançar candidato era: ela não é uma presidente legítima porque ela não é sócia do clube no tempo previsto pelo estatuto. Então, nós não vamos concorrer com alguém que não é um candidato legítimo. Esse ponto de vista mudou. A oposição vai lançar candidato. Agora, acontece que a oposição tem uma série de problemas antigos para solucionar. Há discussões de velhos amigos do Paulo Nobre com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre tentou se fazer com que o Paulo Nobre voltasse para o Conselho e antes da eleição da Leila e concorresse contra a Leila Pereira. E o Paulo Nobre se colocou na carta aberta aos palmeirenses ontem como um aposentado da vida política do clube. Na prática, o Paulo Nobre é o único que tem condição de polarizar a vida política do clube. E, para isso, ele precisaria voltar para o conselho, porque ele renunciou ao cargo de conselheiro vitalício, e provavelmente tentar mostrar que ele tem tempo de mandato o suficiente para ser candidato à presidência. Mas, para isso, tem que voltar a sentarem à mesa alguns velhos amigos que se tornaram não inimigos, mas discordantes. Genaro Marino, Paulo Nobre, Luiz Gonzaga Beluso, que está fora da vida do clube, para ter uma unidade em torno de um nome que pudesse ser o do Paulo Nobre, está afastado da vida política, ou de alguém que o Paulo Nobre apoiasse veementemente, publicamente. Existe essa chance, PVC, do Paulo Nobre voltar à política do Palmeiras? Muito difícil. Muito difícil. Teria que ter um trabalho de persuasão muito forte, mas o fato é que a Leila Pereira criou esta possibilidade. Porque a Leila conseguiu, com a entrevista coletiva de anteontem, criar tanta unidade contra ela que isto pode indicar unidade de quem hoje está desunido.